E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo eu vou mostrar na prática o processo de investimento em um título público através do programa Tesouro Direto. Eu vou pegar um daqueles vários títulos oferecidos lá e vou investir R$20 mil do meu dinheiro. Sendo que, na verdade, eu quero investir nesse título específico, que eu vou mostrar até por que eu estou escolhendo este título, uma quantia de R$100 mil. Mas eu não costumo fazer as coisas de uma vez só, eu prefiro fracionar os aportes. Então talvez esse seja o primeiro de vários vídeos que eu farei assim. Não sei se eu vou filmar todos os investimentos, porque no final das contas vai ser tudo muito parecido, o processo prático ele é muito simples, é mais a decisão e o processo de raciocínio principalmente para que vocês façam aí na casa de vocês, e não necessariamente vai levar a escolher o mesmo título que eu estou escolhendo, né? Pessoas têm necessidades diferentes, capital diferente, então simplesmente você não pode pegar aquilo que alguém faz e copiar ipsilíteris, mas essa é a parte que eu julgo mais importante. Contudo, eu só queria frisar esse ponto, é um investimento parcial de uma quantia total que eu quero mandar para esse título. E acho muito interessante também a gente pensar no que está acontecendo com os juros ultimamente. Se nós formos pegar o resultado da última reunião do Copom, que foi nessa quarta-feira passada, no dia 16 de março, nós tivemos mais uma elevação da taxa Selic de 1%, levando a taxa que estava em 10,75 a 11,75, o que já era esperado pelo mercado. Mas também tivemos um comunicado mostrando que para a próxima reunião, e elas acontecem no intervalo de 45 dias, se espera mais uma subida de 1%, ou seja, a Selic vai chegar a 12,75% ao ano, talvez até mais do que isso, porque eles podem rever essa subida para cima, muita coisa pode acontecer em 45 dias, ou também podem já deixar engatilhada uma próxima subida, diminuindo a magnitude das subidas, né? Geralmente o pessoal encerra um ciclo de subida dos juros assim, dá mais 1%, depois dá 0,5%, depois não dá mais nada, ou dá 0,75%, 0,25% e vai encurtando. Então o que nós temos na mesa agora é que a Selic vai subir e provavelmente mais do que apenas esse 1 ponto percentual na próxima reunião. Contudo, com a Selic chegando a 12,75%, vocês já pensaram no que significa uma taxa de juros com um rendimento tão alto assim? Já fizeram a conta para ver o quanto rende 12,75% no ano, dividido por mês? E na hora de dividir, não é simplesmente pegar 12,75% e dividir por 12. Não é assim, você tem que fazer o proporcional disso. Mas, já simplificando a conta, o que nós temos é um rendimento mensal acima de 1%. Para ser mais exato, dá 1,005% ao mês. Só para mostrar o quanto esse rendimento é grande de fato, a minha equipe separou aqui para vocês os dados mostrando 10 anos de Bolsa de Valores. Então, há 10 anos, no dia 19 de março de 2012, a Bolsa marcava o patamar de 67.685 pontos. E no dia 18 de março, o último fechamento que tivemos da Bolsa, ela fechou em 115.311 pontos. Então, vendo essa rentabilidade acumulada, ao longo desses últimos 10 anos, nós temos um total de 70,4%. Isso dá uma rentabilidade média por mês de 0,45%. Ou seja, menos da metade do que você vai ganhar investindo em um título público atrelado à Selic hoje, se ele render exatamente a Selic. Isso por ano dá 5,47%, o que é mais ou menos a taxa que esses títulos atrelados à inflação pagam. A taxa mais a inflação, mostrando como essa é uma oportunidade interessante. Voltando mais ainda no tempo, pegando o resultado da Bolsa dentro dos últimos 20 anos. Porque a Bolsa em si ela teve uma grande subida lá no começo dos anos 2000 até a crise de 2008. Aí nós teremos o seguinte cenário de evolução. No dia 19 de março de 2002, a Bolsa marcava o patamar de 14.266 pontos. Vendo essa diferença para o patamar que nós já citamos anteriormente, de 115.311 pontos, que foi na última sexta-feira, nós tivemos um retorno acumulado de 708,3%. Muita coisa. Mas colocando isso numa rentabilidade por mês, nós teríamos 0,87% ao mês. Ainda menor do que a rentabilidade que você teria hoje para emprestar dinheiro para o governo através de um Tesouro Selic, por exemplo. Por ano, isso daria 11,01%. E a Selic agora já está em 11,75% ao ano. Tudo isso para mostrar que taxas de juros de 2 dígitos realmente são uma jabuticaba brasileira hoje, até pensando que esses juros estão altos e a inflação ela veio alta, chegando a patamar de 2 dígitos, mas a expectativa, e mostraremos até a curva de juros mostrando essa expectativa de inflação para os próximos anos, mostra que ela deve se reduzir de maneira que a gente consiga uma rentabilidade real com essa taxa de juros, que seria a diferença entre o que rende e o que a inflação desvaloriza do seu dinheiro. E eu sei que muita gente tem preconceito com a renda
fixa. Não é um negócio muito sexy, né? O pessoal prefere investir em renda variável, mas quem me acompanha há mais tempo, e talvez nem tanto tempo assim, eu acredito que já dá para perceber meio que instintivamente quando chega e vê os vídeos aqui do canal, mas sabe que eu gosto de diversificar a minha carteira. Então eu nunca vou ser o cara que vai ter 100% em bolsa, mas também nunca serei a pessoa que terá 100% em renda fixa. Eu gosto de ter ações, gosto de ter fundos imobiliários, gosto de ter imóveis físicos, desde que comprados por um bom preço, costumo fazer isso nos leilões junto com a minha irmã. Gosto muito de criptomoedas também, e aproveito para lembrar que a gente vai começar hoje no canal, indo até sexta-feira, uma sequência de lives transmitidas pelo Felipe, da Paradigma, falando sobre o ambiente cripto, com a abertura do Viver de Renda Cripto, a segunda turma na próxima segunda. Então acompanhem, garanto que vai valer muito a pena. Lembrando que para quem comprar no início da abertura, até 10 minutos após a abertura oficial das inscrições para o curso, ainda ganha um NFT da coleção CryptoSócio, uma coleção que a gente lançou aqui no Grupo Primo. Mas em suma, eu vou ter dinheiro espalhado em diferentes classes de ativos, em diferentes moedas e, muito importante, em diferentes países, porque eu também gosto de ter diversificação geográfica, tirar parte do meu dinheiro do país ou tirar o país do meu dinheiro, o que acontece via cripto. E quando eu olho para essas taxas de juros, é lógico que eu quero aproveitar essa jabuticaba. Então, por isso que eu resolvi comprar um título público e mostrar para vocês esse processo de compra aqui nesse vídeo. E a bem da verdade, eu já tinha uma decisão meio que tomada para isso, né? Já estava bem inclinado a comprar um certo título. Mas, como eu também acredito, e quem me acompanha sabe disso, que o conhecimento está disperso pela sociedade, aquela máxima do economista austríaco Friedrich August von Hayek, eu também mandei um áudio para o Gui Cadonhoto, analista de renda fixa da Speech, para pedir a opinião dele sobre quais seriam os títulos mais interessantes dentre aqueles que nós temos hoje no Tesouro Direto, que são 11 hoje, né? Tem 2 atrelados à Selic, você tem título atrelado à inflação, mas alguns com prazo curto, com prazo longo, cupom de juros, pré-fixados a mesma coisa, um paga cupom, outro não paga, prazos variam. Então eu queria saber a opinião dele de quais títulos, não só pensando em rentabilidade, mas também pensando em risco-retorno, porque vamos lembrar que a gente não sabe o que vai acontecer no futuro do país. Esse é um ano também onde nós teremos um evento importante, que são as eleições, e eu sei que muita gente que olha mais para a Bolsa diz, a Bolsa não importa tanta política, né, porque os preços vão acompanhar a lucratividade das empresas. Bom, eu discordo um pouco disso, porque a política também influencia o lucro das empresas, mas em título público, política influencia muito mais. Se o Estado começar a gastar demais, desandar a gastar, isso tem implicações nas taxas de juros dos títulos, principalmente aqueles de longo prazo. Então vou compartilhar aqui com vocês o que o Gui falou. Fala, Perini, beleza? Cara, é o seguinte, não é quando a gente tá vendo aí quais ativos que a gente pode ganhar com marcação ao mercado, que estão com taxa atrativa, né, para carregar até 2025, 2026, eu acho que existem 2 opções. Um é o Tesouro Pré-fixado e o outro é o IPCA+. O IPCA+, está pagando hoje a variação da inflação, que é o IPCA, mais 5,5% ao redor disso aí até 2025. O Tesouro Pré-fixado está pagando mais ou menos 12,5%, né? O que significa? Significa que para quem comprar e carregar até o vencimento, para o IPCA+, dar um retorno maior do que o pré-fixado, a inflação média anual nos próximos anos no Brasil tem que ser em torno de 6,5%, 7%. Lembrando que a meta do Banco Central para os próximos anos é ao redor de 3,25% ao ano. O que eu acredito? Eu acho que vale a pena comprar um pouco de tesouro pré-fixado e também, obviamente, o Tesouro IPCA mais 2026. E por que o Tesouro IPCA mais 2026 é vantajoso nesse caso, Gui? Porque é o seguinte, a gente está em um ano de eleição, a gente está saindo de um ano de pandemia ainda, se recuperando, e a gente está em um cenário global, geopolítico, conturbado, né? Ou seja, qualquer coisa que abale a nossa credibilidade fiscal pode jogar as expectativas de inflação para cima nos próximos meses e até nos próximos anos. E quando você tem um ativo com risco de mercado, que é o caso do Tesouro IPCA+, e que é indexado à inflação, ele pode te proteger de uma elevação nesse risco. Então, acho que uma exposição nos dois pode ser interessante. Eu acredito que o Gui ele foi muito claro no recado que ele deu aqui, ele vê atratividade pensando em títulos com prazo médio, até curto, né? Porque a gente for pegar o prazo mais curto que nós temos aqui de vencimento para um título público hoje, é o prefixado 2025, como vocês podem ver aqui na tela, e ele inclusive acha que o prefixado 2025 é uma compra melhor do que, por exemplo, o IPCA 2026 para o momento atual. Então vejam o que ele falou, pelas expectativas do mercado, o pessoal está achando que a inflação vai ficar no patamar alto, entre 6% e 7%, sendo que a meta do Banco Central é bem mais baixa do que isso. A meta esse ano é de 3,5, com 1,5 pontos de tolerância para cima ou para baixo, e provavelmente esse ano a gente perdeu a meta, e muito por conta de coisas externas também, né? Tem problemas do país em si, mas a guerra da Ucrânia, ela também afeta o mundo todo, commodities, energia, já falamos disso aqui
em vários vídeos, e a meta do ano que vem seria um pouquinho mais baixa do que a desse ano. Então, o centro da meta em 3,25%, ainda com essa banda de tolerância para cima ou para baixo. Mas como que ele sabe que o mercado está precificando uma inflação mais alta? O pessoal que tem dinheiro de fato está falando, olha, o Banco Central não vai conseguir cumprir essa meta. Bom, olhando aqui a minha tela, vocês veem que nós temos vários títulos do Tesouro sendo oferecidos. E perceba que renda fixa, diferente do que muitas pessoas acham, não é algo que vai simplesmente crescer a mesma taxa o tempo todo sem variar. Renda fixa, o que define esse tipo de investimento é que é um empréstimo feito para outra pessoa que vai te pagar num prazo e de uma forma estabelecidos. Pode ser, por exemplo, seguindo a Selic, como é um Tesouro Selic, ou uma taxa pré-fixada no início daquele empréstimo, ou uma taxa que tem uma parte prefixada e que acompanha um índice inflacionário, como é o Tesouro IPCA+. E alguns pagam juros, outros não pagam. Mas, em suma, renda fixa é um empréstimo. E perceba o seguinte, através do Tesouro Direto, eu estou emprestando para a mesma pessoa, para o governo. Então, se eu for emprestar para a mesma pessoa dentro de um prazo similar, talvez até o mesmo prazo, em alguns títulos são datas muito parecidas, o ideal seria que eu fosse receber mais ou menos a mesma coisa. Só mudaria a forma pela qual vou receber. Pode ser prefixado, ou pode ser indexado à inflação, ou atrelado à Selic, como eu já disse. Então, pensando aqui que esse prefixado 2025, por exemplo, ele tem que pagar mais ou menos a mesma coisa que a Selic 2025, que tem que ser mais ou menos a mesma coisa também que o IPCA 2026, e aqui eu abro um parênteses, né, porque já temos uma variação maior de tempo, porque afinal de contas esse vence em 15/2 de 2026, e o Selic vence em 1º de março de 2025 e o prefixado em 1º de janeiro de 2025. Então já são 1 ano e 7 meses a mais. Infelizmente, a gente não tem aí um título de mesmo prazo para comparar. Mas o ponto é que, mais ou menos, se a mesma pessoa recebendo empréstimo, essa taxa de IPCA mais 5,48 tem que ser muito parecida com 12,15% ao ano, e tudo isso aqui tem que ser muito parecido com o Selic mais 0,05%. Então esse é o ponto. E aí, comparando o pré-fixado com o indexado, a gente vê que o mercado está colocando mais ou menos uma inflação, um IPCA na conta aí, de uns 6, 7%. Mas tem uma maneira mais simples ainda de ver essa conta de inflação, sem ter que olhar para esses títulos que não têm o mesmo prazo, que é consultar uma curva de juros. E mostrando aqui para vocês, né, eu fui no Clube dos Poupadores, eu tenho aqui a curva de juros dos pré-fixados. E o que essa curva de juros prefixados diz? Vejam aqui que nós temos o juros subindo bastante nesse curto prazo, e isso está acontecendo para tentar conter essa inflação, que está mais alta. A expectativa é que esses juros altos diminuam a inflação, porque afinal de contas vai ter menos dinheiro circulando na economia. Eu mesmo poderia estar gastando esses 20 mil reais que eu vou investir nesse vídeo, mas eu preferi investir esse valor. Com isso, a inflação diminuindo, o mercado vai começar a diminuir os juros, e depois a curva começa a aumentar no longo prazo, porque afinal de contas, se eu vou emprestar dinheiro por prazos maiores, eu exijo mais taxa de juros, mais prêmio. Porque não faria sentido abrir mão do dinheiro por um longo prazo se eu posso ganhar a mesma coisa num prazo mais curto. Aí, olhando a curva de juros dos títulos atrelados ao IPCA, a gente vê um movimento similar no final da curva, pelo mesmo raciocínio. Se o prazo é maior, eu quero mais juros, mas veja aqui que nós temos um movimento diferente. A taxa está aumentando um pouquinho, isso deve controlar a inflação, depois ela cai bastante, imaginando que a inflação nos próximos anos vai ser menor, então essa parte pré-fixada também vai pagar menos dos títulos, e depois ela volta a aumentar. E a curva da inflação implícita seria a diferença entre essas duas curvas, mais ou menos. Então, o que a gente vê é isso aqui. Uma inflação implícita na casa de 6,6%, chegando até quase 7% e depois caindo. Mas repare que ficando muito acima daquela meta de 3,5% desse ano ou 3,25% do ano que vem. E eu tendo a concordar com essa curva de juros aqui. Na verdade, eu não acho que eu sou mais esperto do que as cabeças que estão investindo dinheiro e arbitrando e mostrando, olha, a gente acredita que a inflação vai ter mais ou menos essa trajetória. Embora as previsões para os índices inflacionários sejam constantemente revistas, eu acho que no Brasil é irreal achar que a gente vai ter uma inflação de 3% para o longo prazo. Eu acho que vai ser muito mais em torno de 5%, 6%, talvez um pouco mais alto. E nessa casa de 5, 6%, meio que fica elas por elas entre pegar um pré-fixado e um indexado à inflação. A bem da verdade, hoje o pré-fixado ainda pagaria um pouco mais, só que também tendo um pouco mais de risco, porque veja que eu acho que essa é a trajetória média do país. Mas, como o próprio Gui disse no áudio, a gente não sabe quem vai ganhar a eleição esse ano, pode ser que alguém ganhe, tome medidas populistas, coloque muito mais dinheiro para circular na economia, a inflação fique muito mais alta e aquilo que a gente pensou que era um episódio esporádico de uma inflação de 2 dígitos permaneça por mais tempo. Então,
Então, pensando nisso, embora na conjuntura atual o pré-fixado possa dar um retorno melhor, até pensando em ganhos de marcação a mercado, porque se esses juros começarem a baixar, se a Selic bater um topo, começa a baixar, a tendência são os pré-fixados também começarem a baixar suas taxas, o que me daria um ganho no curto prazo. Eu prefiro estar protegido de uma inflação que pode ficar persistentemente mais alta por mais tempo. Então, por isso, o título que eu vou escolher para investir aqui é o Tesouro IPCA 2026. Eu acho que ele dá um bom mix de retorno, porque me dá inflação mais uma taxa de juros de 5,4 mais ou menos hoje. E além disso, caso a inflação desande, eu estou protegido disso. E vale falar que eu estou comprando esse título pensando que na pior hipótese eu vou segurar ele até o vencimento, lá em 2026. Não falta tanto tempo assim para isso, cerca de 4 anos. Só que no meio do caminho, se a gente conseguir controlar a inflação e ver essas taxas de juros baixando, ele também vai me oferecer um bom ganho com marcação a mercado. E se isso acontecer, com certeza vai ter vídeo aqui no canal mostrando, por que isso aconteceu, como é que funciona a marcação a mercado, para que vocês possam entender. Voltando lá para a página do Tesouro Direto, eu quero mostrar também aqui para vocês, agora que eu já escolhi o título, o histórico de preços e taxas. Veja aqui que eu já estou no Tesouro IPCA 2026, estou mostrando a evolução da taxa dele ao longo de um ano. Então veja que nesse período eu estou pegando esse título bem próximo das taxas máximas registradas. Na verdade ele chegou aqui a 5,72 e caiu aqui nos últimos, vamos botar 30 dias, Menos de 30 dias na verdade, a gente vê uma queda dessa taxa nesse momento. Se essa queda vai se manter, eu não sei. Eu acho que não, porque esse ano a gente tem de ter muita turbulência com esse conflito no leste europeu e a eleição aqui no Brasil. Então até por isso que eu vou manter esses aportes fracionados. Mas se eu fosse acreditar que esse é o momento de maior taxa de juros que depois vai cair, eu faria tudo, provavelmente, de uma vez, ou menos aportes com maior peso, Mas voltando para esse gráfico de um ano, veja que enquanto essa taxa subiu, o preço do título ele teve grandes variações, caindo bastante aí ao longo do tempo. Como é um intervalo de um ano, ele acabou que subiu no final porque ele tem que entregar o prometido lá em 2026. Mas esse título tende a chacoalhar. E se fosse um título de prazo mais longo, como por exemplo o Tesouro IPCA 2035, que também tem uma taxa bem atrativa, veja que ele chacoalhou bastante no final, ele está dando prejuízo para aqueles que compraram o título há 12 meses atrás. Veja que a taxa também apresentou uma grande subida durante esse período. E até por isso que eu não estou pegando um título de prazo mais longo, porque se algo der errado e a inflação disparar aqui no Brasil, ele me daria muito mais prejuízo do que o IPCA 2026, que por mais que eu perca no curto prazo, já está próximo do vencimento, daqui a 4 anos vai me entregar o prometido, que é justamente a taxa que eu vou travar agora no momento da compra. E para concluir o vídeo, agora eu vou mostrar o processo de compra, que é a parte em si mais fácil. Eu vou comprar através da plataforma do Banco Inter. Eu nunca usei ela para comprar título público, vai ser a primeira vez, mas é um processo muito simples. Na verdade, qualquer plataforma é muito similar. Você entra, escolhe o título, bota para comprar, define a quantidade e tá feito. Então venho aqui embaixo na parte do Tesouro Direto, vejo todas as opções, vai me apresentar todas, que você pode ver também no site do Tesouro. Eu já defini que eu quero comprar o IPCA mais 2026. Hoje está pagando uma taxa de 5,48 mais IPCA, o mínimo de investimento de R$ 30,50. Coloco aqui, defino o valor, 20 mil. Ele arredonda, porque eu tenho que comprar frações do título. Então ficaria no valor mais próximo, 19.983,46. Isso dá 6,55. Vou botar aqui para passar um pouquinho de 20 mil. Ficou 20.013,96, 6,56 unidades do título. Coloco para investir, confirmo. Pronto, o investimento feito. O primeiro de 5 aportes que eu devo fazer nesse título. Lembrando que essa é a compra que faz sentido para mim, mas talvez não faça o mesmo sentido para você. Talvez você queira comprar pré-fixados porque entende que o ganho com a marcação a mercado vai ser maior se as taxas caírem, ou você enxerga que títulos mais longos são mais interessantes porque os ganhos com marcação a mercado, se as taxas caírem, também serão mais agressivos, embora exista mais risco neles, ou você só use títulos públicos para segurar até o prazo final e você não tem pressa, quer comprar um título com prazo mais longo. Enfim, eu quero saber a opinião de vocês também, deixa aqui nos comentários, inclusive sugestões de novos vídeos envolvendo essa temática, porque tendo demanda da parte de vocês, nós provemos oferta aqui no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no canal. Acompanhe a semana do Fim do Dinheiro, aqui às 8 horas da noite. Um grande abraço e até a próxima.